Mais 3.300.000 entrando nos cofres do Vasco, é verdade. Vamos falar também de Copa do Brasil. Agora dá para sonhar? Ficou mais fácil? Ainda de Copa do Brasil, o jogo de logo mais. Qual a zaga que o Vasco vai? Todas essas conversas, todas essas notícias, vamos bater um papo daqui a pouquinho. Antes, deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e pedir para que você se inscreva no nosso canal. Aproveita, vai lá, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Assim, sempre que tiver vídeos novos por aqui, o YouTube te avisa, tá falado? Vamos para a história do vídeo de hoje. Bom dia, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e está entrando no ar o programa Café do Gigante, seu programa de toda manhã, de segunda a sexta, sempre às 8 horas da manhã, trazendo notícias do Vasco. Olha só, o Vasco vai receber uma grana agora, 3.300.000 reais devem estar entrando nos cofres do Vasco pelos próximos dias. Isso porque você lembra dele? Deixa eu botar ele aqui na tela para que a gente possa lembrar do rapaz. Você lembra dele? Você lembra desse jogador? Esse jogador é o Juan Bezerra. Quando a gente fala que a gestão do Pedrinho é muito parecida com a gestão do Salgado, não é por nada. Olha que coincidência também bacana. Esse jogador que está aí na tela, está aqui do lado, aqui, ó, ele é o Juan Bezerra. Juan Bezerra, cria do Vasco, artilheiro do Campeonato Carioca Sub-20 de 2023 na gestão do Salgado. Ele foi vendido para um time da Ucrânia, o Alexandria, e na época não foi divulgado também o valor e também saiu assim, na calada da noite, estilo gestão do Pedrinho. O Salgado também se desfez da base e vendeu o menino para a Ucrânia. E ele está lá na Ucrânia jogando desde 2023. Ele agora tem 22 anos de idade e foi negociado com o Zamalek do Egito por 2 milhões de dólares, cerca de 10 milhões de reais aproximadamente. O Vasco tem 30% do direito. Quando o Vasco vendeu ele para o Alexandria, o Vasco manteve 30% do direito do jogador. E aí o Vasco vai receber 3.300.000 aproximadamente nessa transação aí. Mas é mais um cara que era artilheiro na base e foi dispensado por um valor pequeno, ou seja, não é novidade essa gestão aí da Mais Vasco, da Sempre Vasco, é o move, né, o jeito move de ser no Vasco da Gama. É complicado mesmo essas coisas, né? Quanto à Copa do Brasil, a pergunta é, você acha que a Copa do Brasil ficou mais fácil? Olha só, os resultados de ontem do segundo jogo, né, do jogo 2-2, do jogo de volta da Copa do Brasil, nós vimos o Botafogo vencendo o Bragantino, fazendo no agregado placar de 3-0 e se classificando para as quartas de final. Botafogo está classificado. O maior orçamento, o time com o maior investimento, o queridinho da imprensa, foi lá em Minas e empatou. Empatou não, venceu o Atlético Mineiro por 1-0. Empatou no agregado, porque tinha perdido semana passada aqui no Maracanã também de 1-0 para o mesmo Atlético Mineiro. Ele foi lá e devolveu o resultado, fez 1-0 também no Galo. Mas aí o jogo foi para os pênaltis. Nos pênaltis o Galo meteu 4-3 no Urubu. O Galo depenou o Urubu e o Galo está classificado. E o Urubu, com todo o investimento, bilhões, contratando um monte de jogador aí na janela, caríssimos, jogadores vindos da Europa, jogadores caros, com muita grana, orçamento de mais de 1 bilhão de reais por ano, ficou no meio do caminho e não vai papar esses 4.400.000, mais ou menos, aproximadamente, da próxima fase da Copa do Brasil. O Flamengo foi eliminado, que era o papão da Copa do Brasil, o favorito dos analistas, ficou nas oitavas, ficou entre os 16 melhores times do Brasil, mas não vai estar na Copa do Brasil entre os 8 melhores que vão para a quarta de final. O outro jogo foi o Bahia, que empatou com o Retrô jogando lá, né? O primeiro jogo tinha sido 3-2 Bahia, e aí com o empate o Bahia se manteve e se classificou. Tá aí Bahia classificado. O Atlético Paranaense teve a sorte do jogador goleiro do São Paulo ser logo expulso, e aí conseguiu ganhar o jogo de 1-0. E no agregado ficou 2-2, né? Foi 2-2, porque ele tinha perdido o primeiro jogo para o São Paulo de 2-1. Ele ganhou o jogo de 1-0, empata 2-2, vai para os pênaltis, e aí um show de incompetência, show de horrores as cobranças de pênaltis. O Atlético Paranaense conseguiu ganhar de 3-0 do São Paulo nas cobranças de pênalti. Para tu ver como é que foi essas cobranças aí. O Fluminense, o Atlético Paranaense classificado. Então temos o Botafogo, o Atlético Mineiro, o Bahia e o Atlético Paranaense até agora classificados. E aí vamos para o jogo do Fluminense,
O Fluminense tinha ganho o jogo de 2-1, né? O primeiro jogo aqui lá no Beira-Rio, e empatou o jogo do Maracanã ontem, 1-1 com o Internacional, placar agregado 3-2, Fluminense classificado. Outro papão da Copa do Brasil, os analistas, o Palmeiras, que perdeu o primeiro jogo para o Corinthians de 1-0 e novamente agora jogando em casa, né, no Allianz Parque, perdeu de 2-0 para o Corinthians, teve um jogador expulso também. Enfim, Corinthians no agregado 3-0, classificação com moral, Corinthians passando por cima do rival, uma classificação com moral, rival multimilionário, Corinthians cheio de dívida, cheio de complicações, venceu o Palmeiras 2-0, botou na cachola, está classificado para a Copa do Brasil. E hoje nós temos o Vasco da Gama e o CSA em São Januário, 8 horas da noite, e vamos ter CRB e Cruzeiro. CRB e Cruzeiro, e assim como o Vasco da Gama e o CSA, CRB e Cruzeiro também ficaram no 0-0 na primeira partida. A diferença é que o Vasco decide a vaga em casa. Vem de um 0-0 no CSA jogando fora. Vai para São Januário decidir a vaga. O favorito é o Vasco, não tem dúvida disso. Já o Cruzeiro teve um 0-0 em Minas. Vai ter que ganhar a vaga lá dentro, lá em Alagoas também, né? O CRB também é de Alagoas. Vai ter que disputar com o CRB lá dentro. Um 0-0, um empate, 1-1, vai ser para os pênaltis. E nos pênaltis, meu amigo, aí todo mundo é igual. Iguala muito os pênaltis, né? E o CRB vai forçar o Cruzeiro para sair para os pênaltis. Ou vai jogar por uma bola, vai jogar fechadinho, o Cruzeiro vai vir tudo para o ataque. Mesma coisa, mesma estratégia do CSA. O CSA que já fez isso no primeiro jogo jogando em casa, amanhã em São Januário vai fazer exatamente isso. Vai fechar tudo lá atrás, vai fazer um muro em cima da linha do gol e cabe ao Vasco ficar naquele toque dele e conseguir fazer um gol. Um gol classifica o Vasco. Espero que o Vasco se classifique, não precise ir para pênalti, né? Uma classificação legal, bacana, que a gente vá para Passa Grana. E aí os classificados são hoje Botafogo, Atlético Mineiro, Bahia, Atlético Paranaense, Fluminense, Corinthians. Acredito que o Vasco passa e acredito que o Cruzeiro passa. Ficou mais fácil a Copa do Brasil? Ainda tem times aí que tem, claro, investimentos muito maiores do que o nosso e vem jogando mais do que a gente. Caso do Atlético Mineiro, caso do Botafogo, o Fluminense vem jogando melhor, o próprio Cruzeiro. Esses são os caras que vão ser adversários mais difíceis. Se eu tivesse que apostar, de passar de fase e tiver que apostar num adversário melhor, eu vou apostar no Atlético Paranaense, seria a melhor opção pra gente. Até Corinthians e tudo vai ser muito complicado. Eu ficaria entre Atlético Paranaense e Bahia, a minha torcida. Mas aí primeiro a gente tem que ganhar do CSA daqui a pouco às 8 horas da noite. E aí a pergunta: Fernando Diniz vai inventar de novo? Sabe por que essa pergunta tem sentido? Pô, essa pergunta tem sentido, André? Ele vai inventar? Já sabe o que vai acontecer. Por que essa pergunta? O João Vitor hoje está suspenso. Não vai jogar logo mais. Ele foi suspenso, ele foi expulso no último jogo do CSA, então ele não joga hoje. E aí ele está suspenso. Provavelmente o certo vai ser o Maurício Lema, vai substituir ele. E pela esquerda, quem vai jogar? O normal seria o Lucas Freitas. Mas vocês lembram que naquele jogo aqui no Rio, contra o Independente Del Valle, que o Vasco precisava atacar, e aí precisava ter uma saída de bola melhor, o Diniz inventou o Hugo Moura de zagueiro, começou com o Hugo Moura. Por isso que a gente está fazendo essa pergunta: qual vai ser a zaga hoje? Maurício Lemos e quem mais? Nós temos aí o Lucas Freitas, de candidato, o Hugo Moura e o Thiago Mendes, que na última partida contra o Mirassol, o Diniz inventou ele de zagueiro. Será que vai ter invenção ou vai vir de Lucas Freitas? Se eu fosse o Diniz, eu viria de Lucas Freitas. Eu vou até fazer um apelo aqui, Diniz. Lucas Freitas, cara, não inventa. O negócio de saída de bola não fica melhor com o Hugo Moura torto, nem com o Thiago Mendes torto. Os dois são lentos. Lucas Freitas, mais veloz, pé esquerdo. Ou então o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo você não gosta, jogador da base, você não gosta. Você só gosta dos queridões aí. Cara, Hugo Moura, deixa ele de volante ali por enquanto, né? Porque eu acredito que o Barros vai chegar e vai tomar essa posição. Até porque o Thiago Mendes vai demorar para entrar em forma. Então, cara, o Lucas Freitas, começa com o Lucas Freitas. É ele que tem que jogar. O Lucas Freitas tem que jogar. Então, o provável time do Vasco, na minha opinião, né, seria o Léo Jardim, PH, Maurício Lemos, Lucas Freitas e o Piton, Hugo Moura, Tietê, Ryan, Coutinho e Nuno Moreira, e no ataque o Verratti com o David indo para o banco e sendo opção no segundo tempo no lugar do Coutinho, que deve sair para entrar o Nuno Moreira no meio, porque o Coutinho não aguenta jogar 2 tempos. É um jogador que só joga no máximo, que ele joga 60 minutos. Mais que 60 não dá para ele. Não dá para ele, ele fica morto. Então é um jogador que você tem 45 mais 15 do segundo tempo.
Às vezes deixam ele ficar mais 25, deixam ele fazer 75 minutos em campo, é uma covardia, porque os 45 primeiros ele já está morrendo. Para jogar mais 25 do segundo tempo não dá, é exagero para o Coutinho. Mas ele tem que jogar, né? É o maior salário da companhia, né? É o craque, né? Então é o craque que já foi um grande jogador. Hoje é uma sombra do que foi. Se ele tiver em forma, ele joga o fino. Tá. O problema é que ele fica em forma, joga o fino, 2 partidas e se machuca. Então ele não consegue entrar em forma. Esse que é o problema do Coutinho. Né? São 7 contusões nesse 1 ano de retorno ao Vasco da Gama. Mas culpa é de quem renovou com ele. Contratar ele tinha que contratar. Agora, renovar com ele não tinha que renovar. Pô, cara, fazer um contrato de risco aí, não dá, você não tá com essa bola, tu tem problema, tu não voltou como a gente esperava que você voltasse. Você não joga futebol, o cara não joga, pô. Tá sempre fora, sempre fora, sempre fora. Mas o Vasco fez mais um contrato de 1 ano porque é parça, porque é um cara maneiro, porque é um cara bacana. Aí o Vasco fez mais 1 ano de contrato com o Felipe Coutinho. É isso aí. Galera, fica com Deus, um grande abraço. Daqui a pouco nós vamos ter o programa Almoço do Gigante. Vai entrar um pouquinho mais tarde hoje. Eu tenho um compromisso de trabalho, eu vou ter que dar uma esticada, vamos almoçar um pouquinho mais tarde, porque depois do almoço eu já chego para ficar direto em casa hoje, porque hoje tem a live, né? A gente vai fazer a live às 18 horas e 45 minutos, então não devo ir para a rua mais. Hoje eu vou vir para almoçar, então vou chegar um pouquinho mais tarde para almoçar. Provavelmente o Almoço do Gigante deve entrar lá para umas 2h30 da tarde, talvez 3 horas. Então eu espero que entre antes, mas vai ser difícil entrar 1 hora da tarde, Mimi? Não garanto, acho que não. Porque eu vou dar uma esticada hoje no trabalho e vou vir almoçar um pouco mais tarde. Aí eu faço o Almoço do Gigante, porque hoje não tem o resumo do Gigante, né? Porque hoje tem a live, como eu falei, às 18h45. Tá falado? Fique com Deus, um grande abraço. Até o próximo vídeo do canal, trazendo novidade, se Deus quiser, já esquentando para o jogo de logo mais, jogo decisivo pela Copa do Brasil. Valeu, fique com Deus, um grande abraço. Já já a gente volta, hein? Fui, tchau.